Se você procura um SUV topo de linha de 7 lugares, ele vai ser a opção mais econômica. Nesta análise, nós vamos descobrir se o Jaque T80 é um mico ou é um negócio da China. Está no ar, Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Fernando, temos aqui um típico chinês, em preço que chama a atenção do consumidor, muitos acessórios, material de boa qualidade, cromados. É isso, a receita é essa, não? É uma receita que eles estão seguindo à risca. E então, impressionando assim, quem gosta muito de cromados, vai achar esse carro um carro de primeira linha, né? Então, mas ele tem aquele desenho típico com as reentrâncias aqui, né? Um pouco mais audacioso do que os outros chineses, né? Esse tem um desenho típico de carro chinês. Por exemplo, lá em relação a outra marca chinesa, né, que é a Caoa Chery, é mais elaborado, parece que são traços mais finos, né? E este aqui é o desenho tradicional que realmente ele pode atrair mais compradores. Sim. Né? E nesse segmento dos SUVs de 7 lugares, que não tem tanto concorrente assim, ele é um carro que chama atenção pelo preço, né? Não tem muitas opções, né? Tem um pouco mais de meia dúzia de SUVs de 7 lugares. Fora as minivans, né? Mas tem dos minivans de 7 lugares, não tem realmente muita opção, né? Mas ele tem um preço extremamente atraente, né? Esse aqui é a vantagem. Ele tem um motor também muito forte, que nós vamos falar depois. É um motor de 2 litros, turbo, né? Então nós vamos dar os detalhes daqui a pouco. Uma curiosidade, os SUVs compactos acabaram com as peruas praticamente no mundo inteiro, com exceção de alguns países da Europa. Né? Como a Alemanha, por exemplo. Alemanha, Suíça, os países nórdicos. É um pouquinho só. Agora, os SUVs de 7 lugares tendem a acabar com as minivans também? Você acredita? Com exceção dos Estados Unidos, sim. Porque os Estados Unidos ainda tem um mercado razoável de minivans, um mau mercado para minivans. Tem a oferta diminuiu bastante em relação ao que era no passado. E aqui no Brasil você tem essa flexibilidade, né? Da lateral, como você disse, né, tem alguns vincos típicos, né, do desenho, né? Esses racks de teto são discretos, nada muito que salta aos olhos, né? Os vincos aqui que a gente estava falando, tem o vinco acima das maçanetas e outro abaixo. Não é tão do estilo já cheguei, né? Ele é mais discreto. Na lateral, a traseira são mais discretas que a dianteira, que a dianteira realmente chama atenção, né? E a traseira com um conjunto óptico bastante simpático, né? Ela é muito bem resolvida, né? Essa parte traseira, quer dizer, ela não conversa com a dianteira, mas... mas ela se integra bem com a lateral. Se integra muito bem com a lateral. E com uma área de luz aqui bastante superdimensionada, né? Nós montamos a terceira fileira de bancos, né? Os 2 bancos para os 6º ou 7º ocupantes. Com os respectivos cintos de segurança e apoio de cabeça. Sobram aqui cerca de 150 litros. 150 litros. Mas isso todos os carros de 7 lugares têm essa característica. Você opta por levar mais carga ou menos carga levando mais gente, né? Ou seja, aqui atrás não dá para levar 7 passageiros com a bagagem de cada um. Senão, se que o carro fosse bem maior, né? E aqui sentam com um certo conforto crianças ou adultos que tem até 1,55 m, ainda dá. Depois disso, aí não tem muito espaço para as pernas, é um pouco desconfortável, a não ser para distâncias curtas. Para distâncias curtas é suficiente, né? Agora, se repare aqui
que o número de luzes que você tem aqui, olha, é o único SUV que tem iluminação também para a terceira fileira. São luzes de leitura, né? Luzes né, para você poder, são luzes de LED também, né? Você tem lá as da frente e aqui de trás só para a terceira fileira. Bom, se você não precisar de 7 lugares, a solução é simples, né? Rebater. É um bom espaço, sem dúvida. E vocês devem ter reparado que a gente sempre mostra aqui o step, né? Mas levamos nas mãos, cadê o step? Fácil. O step está por baixo daqui, ó. Então isso é uma desvantagem, porque trocar no step por baixo mais trabalhoso. Do porta-malas, né? Embora ele esteja protegido por uma, mas mas sempre fica sujo, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E tem que tomar cuidado depois na hora de levantar, na hora de descer. Os step são pneus grandes, de grandes dimensões, né? Então, em roda é um peso razoável. Bom, não tem nem como a gente falar da terceira fileira, porque é um lugar para criança ou para pessoas de menor estatura, né? Exato. Mas dá para falar da segunda fileira. Vamos ver o espaço lá? E lá? a segunda fileira é boa, viu? Conforto não falta, espaço que tem de sobra. E você ainda pode regular aqui a distância do banco. Mais para frente, mais para trás, isso para livrar a perna dos mais baixinhos que andam na terceira fileira. Então é uma boa providência fazer isso. 2 saídas de ar aqui para o banco traseiro. Aí temos uma pequena surpresa aqui, o motor é todo encapsulado com esses painéis de plástico, coisas que realmente surpreendem, né? E para você quiser ver a vareta do óleo, tem que levantar aqui a tampinha, está lá a varetinha do óleo. Mas é uma coisa diferente, você não vê esse tipo de solução na maioria dos carros, né? Aqui 2 molas a gás, aqui isso é interessante. Um isolamento da parte interna do capô. Um bom isolamento. Agora a preocupação disso é que tem muito plástico, talvez com o tempo a coisa comece a fazer ruído. Os valores de potência são bons, né? Tem também uma diferença de custo muito grande entre a injeção multiponto, a tradicional, injeção indireta, como era antigamente, e agora com a injeção direta. Esse casamento de injeção direta motor turbo é realmente o ideal, mas custa bem mais caro. É onde está o segredo do preço competitivo. Você tira uma evolução mecânica, né? E para você conseguir um preço mais baixo. Você coloca acessórios em alguns lugares onde geralmente a vista alcança e tira outras coisas. Principalmente as coisas mecânicas, as pessoas ou não veem ou não entendem qual é a diferença, né, de uma injeção direta para uma indireta. Vai sentir no torque, mas... o torque, você vê que é desproporcional a um 2.0 turbo, né? Um motor de 2 litros turbo. É bem desproporcional, mas só por causa disso, porque usa injeção indireta, né? Bom, como a gente falou antes, é um acabamento de carro chinês, né? Materiais de boa qualidade. A evolução dos chineses em relação a esse package interno, assim, esse conjunto, é bem claro, né? Você vê que aqui tem plástico imitando compósito de fibra de carbono, mas isso é só uma imitação, tá? E tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, já vi carros com 3 saídas de ar. É a primeira vez. 4 saídas de ar, mas com 6 saídas de ar eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vejo também. Exato. E aí que tem um charmezinho, né? Que foi imitado dos carros alemães, mesmo de carros de alto padrão, que é um reloginho analógico, né? Quer dizer, o desenho não é muito apurado, mas mostra que alguém se preocupou com os detalhes de acabamento. Eu acho que eles deviam ter parado 10 minutos antes e poupado, assim, porque o relógio não me parece muito refinado. Pois mas apenas imita, né? Mas em geral o arranjo interno é muito bem feito, né? Quer dizer, está tudo bem ao alcance da mão. Temos o clássico problema dos carros chineses, que tem regulagem de altura, mas não tem regulagem de distância, né? Então é aqui onde você consegue baratear o carro e espalhar materiais mais nobres no resto do interior do carro e atingir um preço altamente competitivo. Nesses pequenos
Esses pormenores é que está a diferença, o pulo do gato dos chineses, né? Então você vai ler um quadro desses, totalmente virtual, Digital. é caro, é muito caro. Você vê que aqui, em alguns casos de carros no Brasil, que tem esse tipo de configuração, ele é opcional, está lá além do topo de linha, né? Então, e aqui não, o carro já está assim como deve, né? A gente tem falado muito sobre a regulagem de profundidade de volante, que os chineses, a maioria dos chineses não traz isso, mas eu acredito que a maioria não A maioria, claro. Eu conversei com um engenheiro de produção e ele me deu um parâmetro sobre isso. A diferença de preço entre uma coluna com... Fixa, né? Fixa de regulagem. Não a fixa. Uma regulagem de altura e de profundidade é cara. Sai em torno de 10 a 20 dólares por unidade, que é um preço bastante... Uma produção em massa faz diferença no fim. É verdade. Então, nessas coisas, esses pormenores é que eles acreditam. Mas olha, um diâmetro de volante perfeito. Gosto muito desse tipo de volante, base achatada, né? Que isso já virou quase um padrão, né? O pessoal acha que isso é esportividade, mas isso não tem nada de esportividade. Quer ver, VMAG já tinha isso. Isso ajuda muito na dirigibilidade. Desde lá nos anos 60 já tinha carro com volante de base achatada. Base achatada, base reta, né? E aqui tem só uma saída. Uma saída USB. Uma saída de força de 12 volts e tem um pênaltizinho grave, né? Não podemos fazer nenhum tipo de pareamento, nem com o CarPlay, nem com o Android Auto. Quer dizer, foi esquecido, ou não deu, não tinha na hora, então não temos. Olha aqui, nós temos jack na alavanca de câmbio, temos jack aqui no console de túnel, temos jack aqui dentro do relógio, vimos isso também lá na lanterna traseira. Então, eles espalharam a marca deles pelo interior. É para você não ficar em dúvida. Você está em um jack. Então, vamos ver. Essa cortina tem uma vantagem sobre outras que eu já vi, porque ela realmente isola. Se você não quer ter se incomodado por os raios de sol, que às vezes atravessa o próprio vidro do teto panorâmico, né? Esse daqui isola completamente, né? Bom, estamos na versão única do T80. A diferença é que você pode incluir um pacote com um som de 280 watts da Infinity, é um som realmente bom, que está equipando esse carro, e o teto solar panorâmico. A versão básica, vamos dizer assim, custa R$ 144.990. Com o som e o teto, o preço vai para R$ 153,5. Você vê, ainda é muito competitivo, que você vê um Tiguan intermediário, custa em torno disso, né, 145, e o equivalente ao topo de linha do Tiguan já bate lá em 185, né? É só para ter uma referência, e o Tiguan tem um preço legal, né? Quer dizer, isso a Volkswagen fez questão disso, né? O carro importado doméstico, né? Então não precisa pagar imposto de importação, é uma vantagem grande. Esse aqui tem que pagar o imposto cheio de 35%. Vamos agora dar uma volta aqui no Jack T80, né? Sempre lembrando que esse banco aqui é um banco com regulagem de tudo elétrica, tem ventilação, aquecimento. Motorista e passageiro. Isso, com regulagem elétrica, ventilação e aquecimento só para você. Em geral, você não tem banco elétrico só para o motorista, esse tem dos dois lados, né? E pelo que eu já rodei com esse carro, o que me impressionou foi a resposta ao acelerador, né? Até um pouco, às vezes até um pouco brusca, principalmente se você tem um descuido, né? E puxa a alavanca de câmbio de D para S. Às vezes o acelerador fica sensível e a posição S é S mesmo para valer, né? Bom, é um carro com uma caixa, uma transmissão de dupla embreagem. Um câmbio de duas embreagens, quer dizer, não é um câmbio barato, né? E funciona muito bem. E o interessante é que esse carro aqui, você pode regular a carga de direção em 3 níveis. 3 níveis, né? Nível mais pesado, quando você vai para a estrada, você pode regular
mesmo, né? O intermediário e o leve. Os dois primeiros, manobra, os dois primeiros para você fazer. Um para você fazer manobra, outro para você andar na cidade normalmente, e o terceiro nível para você andar na estrada. O consumo não é um ponto alto dele, não. Eu sei que uma pessoa que vai comprar um carro, né, nessa faixa de preço não vai dar muita bola para o consumo, mas ele é um consumo acima da média dos carros que tem essa potência. É um motor com 2 litros, apesar do turbo, ele tem a injeção multiponto convencional, com injeção. E ainda assim o torque dele no coletor de admissão, não é injeção direta, né? Como a gente já comentou. Não é injeção direta. E ainda assim o torque dele é interessante, são 30,6 kgm/m². E em relação... A gente sente isso aqui no acelerador, viu, Guerreiro? O torque, né? A resposta é boa. E outra coisa também é o acerto da suspensão mais para confortável. Muito confortável. Muito confortável, agora não parece ser uma suspensão frágil, ela não tem essas características. É uma suspensão independente, é um multilink na traseira. E McPherson tradicional na frente. Então, sob esse aspecto, nada a opor em relação ao desenho da suspensão. Tração dianteira. Não tem opção de tração 4x4. Não. Bom, Fernando, é um carro recheado de equipamentos, tem até câmera 360 graus, né? Isso. Que você pode visualizar pela tela central aqui do painel. Agora, a pergunta é a seguinte, vale a pena comprar o T80? Olha, você, óbvio que tem um carro nessa faixa de preço já é limitado em termos de vendas, né? E você tem que esperar que tenha um bom sistema de assistência técnica, né? Muitas oficinas, que nesse caso aqui da Jack, não são muitas as concessionárias, né? Então, se você vai rodar boa parte do tempo em São Paulo, vai fazer viagens curtas para o interior e não vai se aventurar para ir para o Pantanal, aí você vai estar coberto. Já está coberto, né? Mas não é um carro para você fazer viagens para o Amazonas ou para o Pará, né? Porque tem poucas concessionárias, né? Bom, então foi a propósito disso que você falou. Assim, a Jaque, ela passou por dificuldades no ano passado, ela entrou em recuperação judicial para poder negociar a dívida, mas o presidente da empresa, que é o Sérgio Habib, ele tem uma capacidade de reação muito forte, muito alta. E a gente vê nos números de vendas do carro, parecem baixas, mas a explicação é a seguinte, do pedido aqui do Brasil para a chegada do Brasil, o intervalo é de 6 meses. Até 6 meses, né? Até 6 meses. Depende de barco, de várias coisas. Né? E lá os carros são fabricados basicamente sob demanda, né? Com a configuração para o Brasil é fabricado de acordo com os pedidos. Então eles esperam que até meados do ano, julho, agosto, o estoque se normalize. Aí você vai ter o carro para pronta entrega, né? Que hoje tem uma oferta limitada. Exatamente. Aqui temos mais um carro chinês com preço extremamente competitivo, né? Um motor forte, né? Um pouco consumo de combustível um pouco alto, né? Em parte porque usa sistema de injeção indireta em vez de injeção direta. Então, mas resumindo a história, ponto positivo, preço e acabamento. Mais do que acabamento, são os materiais de acabamento que são impressionantes, né? Tá. Agora, tem um mix aqui de material que não é o ideal, né? Uma mas combinação. as costuras são bem feitas e tudo, né? E a desvantagem é que você não vai ter o mesmo número de pontos de assistência técnica que você teria no carro de uma marca ou que já produz no Brasil, ou que uma marca já estabelecida, que tem a tradição, né? Mas para você pagar o que
145 mil reais, né? Que ele custa, é um negócio, eu não diria que é um negócio da China, mas é perto, vai? É perto. Bem, então esse foi mais um episódio de Os Especialistas. Obrigado pela atenção, pela audiência. Se você curtiu, atine o sininho, né, para receber as notificações. Dos novos programas, inscreva-se, não inscreva. Inscreva-se no canal. E aperte o sininho para você toda sexta-feira receber um lembrete de que tem um novo filme de Os Especialistas. Novo vídeo no ar. Até a próxima, gente.